Estamos de volta ao Roda de Entrevista, que está conversando hoje com o advogado, mestre e professor de Direito Esportivo, Vladimir Camargos. Esse terceiro bloco eu abro com a intervenção do Daniel Santana. Doutor, a gente falava sobre o Ronaldo no bloco anterior e me parece estranha essa mudança de postura. Ele que se assumiu como uma figura importante para a realização da Copa e hoje dizer que é uma figura apenas emblemática, que não tem poder nenhum, se dizer decepcionado. Alguns meses atrás ele defendia muito a Copa, então eu não sei até que ponto essa opinião do Ronaldo possa ser levada tanto em consideração assim. Mas voltando atrás na Copa das Confederações e ainda falando sobre as manifestações, não fica a sensação, pelo menos a olho nu, que agora na abertura da Copa a gente tem alguns problemas que estão mais latentes, né? A gente tem o problema da Arena Corinthians, que é o estádio que vai inaugurar a Copa do Mundo, que não conseguiu ficar pronto totalmente e ainda não está pronto totalmente, faltando poucos dias para a abertura do Mundial, menos de 10 dias. Nós temos também a Arena do Atlético Paranaense, que teve sérios problemas. Então, me parece que agora a situação é outra. Mas em 2013, quando as manifestações tomam as ruas do Brasil, já às vésperas da Copa das Confederações, não parece que, ao invés de ser um senso comum do povo criticando as obras ou criticando a Copa das Confederações ou a Copa do Mundo, não é um povo que observa que o Brasil em poucos anos consegue fazer um evento como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo que dá certo e sente falta com que isso aconteça em outras áreas também? Não seria até uma certa forma de elogio ao Brasil conseguir fazer sim as arenas naquele momento, entregar, fazer um evento? O Brasil acabou sendo campeão do mundo. Até o bordão me parece que vai nesse sentido. O bordão eu quero escolas, eu quero hospitais padrão FIFA. Não fica essa impressão? Daniel, ótima análise, não tinha ainda pensado sobre este prisma. E eu poderia acrescentar ainda que é justamente essa classe média ascendente, essa classe trabalhadora, que milhões chegaram ao chamado mercado, chegaram à sociedade de consumo, mas notaram que há um limite, há frustrações. Parecia que sempre haveria uma ascensão. Esses milhões que recentemente entraram no mercado viram que a saúde continua com problema, que continua com problema no transporte coletivo e em vários outros setores. Dou como exemplo, por exemplo, a fuga do sistema público de saúde para os planos de saúde. Vão para a área privada e começam a receber o mesmo tratamento que recebiam no SUS. Filas, falta de médicos, isso vai gerando frustração. Começam, portanto, a associar com o chamado padrão FIFA. Dou mais uma questão também, são manifestações, na sua maioria, juvenil. Eu fui líder juvenil aqui nos anos 90 em Goiânia, fui presidente da União Estadual dos Estudantes, fizemos várias manifestações aqui no estado e, repito, defendo as manifestações. Mas me parece que os manifestantes atuais, não na sua maioria, mas em parte, têm algum desejo de protagonismo. Talvez até pelo fenômeno das redes sociais, onde a busca pela curtida, a busca por estar em evidência. Por que durante a Copa do Mundo? Por que isso? Isso não é próprio. Porque durante a Copa do Mundo, bilhões de pessoas estão com o olhar voltado para o nosso país. E que tem, portanto, a chance de que aquela pessoa que está à frente de uma manifestação possa, de repente, se tornar um protagonista, ainda que sejam os 15 segundos de fama. Na verdade, são 15 segundos de fama, não é? E, por fim, ainda, eu vejo também uma certa rebeldia despolitizada. Não estou dizendo que são todos. As manifestações foram justas. Mas o que está acontecendo, por exemplo, em 2014, me parece uma certa rebeldia despolitizada. É justamente assim, olha, vamos destruir com este bem porque ele não me representa. Eu sou professor aqui da Universidade Federal de Goiás e num diálogo, num certo momento em sala de aula, sobre as manifestações do ano passado, eu lamentei a situação de terem invadido o Itamaraty. Falei, olha, Itamaraty guarda tesouros, está ali no gabinete do ministro de Relações Exteriores, do nosso chanceler, os originais do esboço de Portinari para o Guerra e Paz, que está exposto hoje no salão principal do prédio das Nações Unidas em Nova York. Imagina destruir, através de fogo, uma obra como essa. Por pouco não se destruiu. E a reação, não de todos, mas de um grupo pequeno, era a seguinte: mas a gente não estava muito preocupado com isso. Parece que as pessoas também não valorizam mais isto que é o nosso orgulho, o orgulho de sermos brasileiros, o orgulho nacional. E, por fim, aquilo que o Reinaldo já tinha falado também, uma certa desinformação.
Eu ouvi a semana passada um dos líderes das manifestações em São Paulo, um professor, e ele dizia que a Lei Geral da Copa criou um regime penal violento contra os manifestantes, sendo que a Lei Geral da Copa não diz nada sobre manifestações, não tem nada voltado para manifestações, que vão ser criados tribunais de exceção durante a Copa do Mundo. Ao contrário, vão funcionar várias, como já funciona o juizado do torcedor em Recife, aqui em Goiânia, o juizado especial criminal, principalmente para proteger os direitos do torcedor, para que ele não seja violentado, para que ele não tenha, por exemplo, qualquer tipo de abuso na área do direito do consumidor, não é? Então há muita desinformação também, Daniel. Agora, sobre a prática dessa Lei Geral da Copa, doutor Vladimir, a gente sabe que não é, a gente vai usar o Brasil, mas em outros países também, né? O Paraguai, enfim, outros países, que não cumpre muito essa questão das marcas. A FIFA tem aqui no Brasil, me parece que mais de 1.117 marcas. Com essa Lei Geral da Copa, isso subiu para um número assustador de nomes, enfim, marcas que ela tem a proteção. O Brasil, o senhor acha que vai cumprir isso integralmente, que o nosso comércio, enfim, vai cumprir essa lei? Lopes, eu diria que sim, do ponto de vista da organização do nosso Estado. Por duas questões. A Lei Geral da Copa trata especialmente deste tema e garante a proteção dos símbolos e marcas da chamada propriedade intelectual dos organizadores da Copa do Mundo, está resguardado na Lei Geral da Copa, mas mesmo que não houvesse, a Lei de Propriedade Intelectual Brasileira e os tratados internacionais que o Brasil acolhe aqui já protegeriam as marcas do evento, a marca da Copa do Mundo. Há todo um comércio informal, há problema de pirataria. Dizem que já tem notícia de containers chegando com material falsificado no Brasil. Isso não é próprio do Brasil, isso aconteceu também em outros locais. Diz que na África do Sul foi um problema sério, a pirataria. O que as pessoas têm que se atentar é que a Lei Geral da Copa, além de proteger isso do ponto de vista do direito civil, do direito comercial, protege também criminalmente. Então, aquilo que é denominado por marketing de emboscada, que não era regulamentado no Brasil, é transformado em crime através da Lei Geral da Copa. Esse não é um crime, no meu entendimento, praticado por pessoas de menor poder aquisitivo. É justamente um crime de pessoas com poder econômico, que querem burlar, querem fraudar, se associar indevidamente. Isso é o marketing emboscada, se associar indevidamente, sem nenhum contrato, aos símbolos da Copa, portanto, deixando de recolher impostos, deixando de dinamizar a nossa economia e, ao mesmo tempo, é claro, causando prejuízos aos organizadores do evento. A Lei Geral da Copa, ela, pelo menos a análise que eu vi, a maioria das análises que eu vi dos juristas que a estudaram e que depois acabaram trabalhando em cima dela, inclusive o doutor mesmo, é positiva. Nós temos números frios da realização da Copa do Mundo no Brasil, que são números muito bons. Você tem 8 bilhões investido em arenas, esses 8 bilhões, na sua maioria, é de dinheiro reembolsável, dinheiro que está emprestado, e mais de 17 bilhões e meio investidos em infraestrutura. Existe uma consultoria, uma empresa de consultoria inglesa que estima que de 2010 a 2014 a Copa pode gerar para o Brasil mais de 140 bilhões. A gente tem mais de 1.000 empregos, na Copa mais de 100 mil empregos, na Copa das Confederações 330 mil, agora na Copa do Mundo algo entre 710 mil. Se os números são tão positivos, se a lei foi bem realizada como o senhor coloca aqui, o que faltou para o povo, para essas informações chegarem ao povo? Onde que isso foi falho? Onde que a população se sentiria mais segura de saber que a Copa do Mundo ela é sim boa para o Brasil? Acho que é a pergunta que todo mundo se faz, A Copa é boa ou não para o Brasil? Um adendo, me permite só, dentro do que o Daniel falou, a gente sabe que a FIFA, ao longo, a Copa é dela, ela trata a Copa como ela está tratando aqui no Brasil, não é uma exclusividade aqui, do Brasil, não. O Brasil vai ser tratado a ferro e fogo, não. É dela e ela trata assim. Mas essa questão dos voluntários, a gente é tão carente de empregos, Essa questão dos voluntários que a FIFA utiliza, não seria a hora de interromper, de mudar esse regime e a FIFA, com um faturamento tão alto, de remunerar, inclusive, bem esses que são hoje voluntários? Tá bom. Daniel, Lopes, vou começar pelo Lopes. Sim, eu acho que, ainda que seja louvável que as pessoas se voluntariem para uma causa que é nobre, ao mesmo tempo, eu comungo da sua ideia que a FIFA poderia, talvez, estar investindo um pouco mais no Brasil, não só no voluntariado, mas também no desenvolvimento do futebol, do nosso futebol de várzea, nos campinhos
da periferia. Ela fez isso na África do Sul, eu esperaria que ela fizesse mais no Brasil, uma crítica que eu faço. Com relação às manifestações, Daniel, você dizia sobre o que frustra o brasileiro, acho que é um problema de comunicação do governo. O governo não investiu em comunicação sobre o que está sendo feito para a Copa do Mundo. Ele perdeu com isso, então, e a população perdeu também, porque ela não vai se envolver, talvez, da forma que nós entendíamos que deveria se envolver. Mas você sabe que essa frustração talvez esteja naquela vontade de participar. Quantos de nós mesmos vamos ter acesso aos estádios durante as partidas de futebol? Essas fanfests, essas festas de torcedores que a FIFA realiza também não são tão enormes. Em Goiânia, por exemplo, assim como em Florianópolis, outras cidades grandes que não receberão, Belém, que não receberão os Jogos da Copa do Mundo, não vão receber fanfests. Será que não deveria ter havido uma preocupação, seja da FIFA, seja dos governos locais, em popularizar mais a Copa do Mundo? Porque, naturalmente, as arenas não vão suportar tanta gente e os ingressos são vendidos no exterior também. Ainda que a maior parte das pessoas que cheguem aos estádios seja de brasileiros, há muito, 80%, né? Mas há muito ingresso para estrangeiro, Lopes, não é? Então, dificilmente parte da população vai estar envolvida nisso. E fica frustrado, eu não vou, então vou protestar contra. Ô Vladimir, nós vamos para o nosso último bloco comercial, a gente volta já aqui com roda de entrevista que conversa com o professor de Direito, advogado especialista em Direito Esportivo, Dr. Vladimir Camargos.